Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estou gravando esse vídeo para partilhar um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos, certo? Fazer aqui uma pequena revisão para vocês sobre o percurso, sobre esses estudos que nós estamos fazendo, certo? Conhecendo a nossa identidade católica, que é sobre os sacramentos da igreja. Primeiramente a gente viu a formação sobre o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, o crisma, né? O sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência e da confissão, penitência ou confissão, e hoje nós vamos gravar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Lembrando que na Igreja Católica nós temos 7 sacramentos, certo? Faltando aí o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Os sacramentos eles são divididos em subcategorias, certo? A primeira categoria são chamados de sacramentos da iniciação cristã. Sacramentos da iniciação cristã. Que aí nós temos o sacramento do batismo, da confirmação ou crisma e da Eucaristia. Esses 3 sacramentos ele compõem os sacramentos da iniciação cristã. Nós temos os sacramentos de cura, que é o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos, que nós vamos partilhar hoje. E o outro grupo é os sacramentos de serviço, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, certo? Então, o sacramento de cura dos enfermos, sacramento de unção dos enfermos, ele é o sacramento de cura também, certo? Então, aqui pegando o catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1500, ele começa a descrever um pouco falando sobre esse sacramento. E começa com uma abordagem sobre a enfermidade, sobre a doença, não é? Como é que se compreende a doença? O que é a doença? O que ela provoca na pessoa, certo? O catecismo da Igreja Católica ele começa falando sobre isso. E eu gostaria de ler aqui 2 parágrafos para vocês, para nós fazermos uma reflexão sobre isso que o catecismo traz, que é muito importante. E assim, a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Toda doença pode fazer-nos antever a morte. Então, a doença realmente é algo difícil da gente lidar. A gente precisa ser realista. A doença é algo que a gente nunca se conforma, a gente sempre fica debilitado, a gente sempre fica impotente, a gente vê a finitude, a gente vê a nossa incapacidade diante da situação. E é possível também, dependendo da doença, antever a morte. Então, o ser humano ele sempre ele lidou com essa realidade da doença, né, da enfermidade. Isso vem desde tempos primitivos, porque a doença, ela diz aqui no catecismo que ela é consequência do pecado. Então, desde que Adão pecou, né, lá no início da criação de tudo, é que a enfermidade ela passou a acompanhar também a realidade humana, certo? E aí existem as doenças graves, existem as doenças curáveis, mas é uma realidade que é dura para o ser humano conviver, certo? A doença ela não é da vontade de Deus, é preciso a gente esclarecer isso, que a doença ela não nasce do coração de Deus, né? Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, que tenham vida em abundância, e essa vida também ela passa também por uma saúde física. Porém, Deus permite que a doença existe por consequência da própria fraqueza do homem, pela própria desobediência do homem, entrou o mal, entrou a doença, entrou a violência, entrou outras realidades que
que nós convivemos hoje com ela em função e tem sua raiz lá no pecado, certo? Aí continua aqui. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, pode levar a pessoa a fechar-se em si mesma, pode levar ao desespero e até a revolta contra Deus. Quer dizer, a doença ela tem dois caminhos. O catecismo diz aqui no parágrafo 1501 que a doença ela tem dois caminhos. Ela pode levar para esse primeiro caminho que eu li para vocês, que é o caminho do desespero, é o caminho da angústia, é o caminho do fechamento em si mesmo. Hoje é conhecido como depressão, não é verdade? O desespero e até a blasfêmia contra Deus, a revolta contra Deus. Porque muitas vezes, por não conhecermos a palavra de Deus e a própria conjuntura humana do pecado, nós atribuímos todo o mal a Deus. E quando a palavra de Deus diz que o mal ele é inacessível a Deus, o mal não vem de Deus. Deus é inacessível ao mal. Então existe esse caminho que você pode lhe levar para a angústia, para a depressão, para o desespero e para a revolta contra Deus. Mas também existe um outro caminho que é o caminho percorrido pelos santos. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Aí ele diz assim, ó, mas também a doença pode tornar a pessoa mais madura. Pode ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial, para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro a doença provoca uma busca de Deus e um retorno a Ele. Veja, o outro caminho. O outro caminho é aquele caminho que eu passo a refletir sobre a minha doença, sobre a minha realidade, e aquela doença ela me torna uma pessoa mais madura. Aquela doença ela me leva à conversão. Aquela doença ela me leva a discernir o que é essencial, que o essencial não é essa vida aqui, porque essa vida aqui você pode viver 70, você pode viver 60 anos, você pode viver 70, 80, 90, 100, mas um dia ela vai ter fim. Ela é finita, essa vida. E então a doença ela pode nos despertar para dizer assim, o que é essencial é a vida eterna. Eu sou cidadão do céu. A minha morada definitiva não é aqui na Terra, a minha morada definitiva é na eternidade. Então a doença ela pode também ser um despertar para o que é essencial. O que é essencial é a vida de Deus em mim. Essa doença, como diz Jesus, ela pode matar o corpo, mas ela não pode matar a minha alma. Então é essa essência que o catecismo está falando. E ele diz aqui, não raro a doença pode provocar uma busca de Deus. Ela pode ser um retorno para Deus. Olha aí o outro caminho, não o caminho do desespero, da revolta, da angústia, mas o caminho que desperta para o que é essencial, para a vida de Deus, para a busca, para um retorno para os braços do Senhor. Foi esse o caminho, por exemplo, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu de tuberculose. Foi o caminho de São João Paulo II, que morreu do mal de Parkinson. Foi o caminho de São Paulo, que São Paulo disse que tinha um espinho na carne e pediu várias vezes que aquele espinho que esbofeteava o rosto dele, esbofeteava o corpo dele, pediu a Deus, a Jesus que retirasse. Jesus disse, não, Paulo, para você basta a minha graça. E então é isso, eles se apegaram a esses santos. Santa Teresinha de tuberculose, João Paulo II, São João Paulo II, de doença, de mal de Parkinson, e todos os outros santos que passaram pelo sofrimento, passaram pela dor, mas eles se entregaram, se uniram a Cristo, uniram seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo. E aí onde é que eles gozam hoje? Na eternidade, na glória celestial. Então é esse o sentido da enfermidade que o catecismo passa para nós, certo? Vamos passar para um segundo vídeo falando mais especificamente do sacramento da unção dos enfermos.